Olá, eu sempre fui muito crítico de Lula com relação à corrupção, assim como fui de Bolsonaro também. Discordo de alguns posicionamentos políticos do PT e nunca votei na esquerda, atribuindo só a ela a corrupção. Também nunca votei em Bolsonaro e também o considero corrupto. Por anos defendi com convicção a tese de que Lula sabia de tudo, dos esquemas, das negociatas, da corrupção no Congresso, dentro do PT, nos partidos da base. Percebia que o Centrão não votava nem bom dia se fosse de graça, mas achava que Lula era cúmplice desse esquema. Gritei nas redes sociais, bati boca com amigos de esquerda, que vergonha, defendendo que se Lula sabia e nada fazia, ou ele era burro ou era cúmplice. E burro eu sabia que ele não era. E sabe de uma coisa? Eu não estava errado, ele sabia. Só que hoje, enfim, eu entendo os motivos. Lula sabia, não, o danado sabia. Sabia que tinha gente desviando, superfaturando, se lambuzando no poder. Mas ele também sabia de outra coisa que hoje vejo com certa clareza. Que se não fosse ele segurando o leme, ninguém mais, absolutamente ninguém, teria feito o que ele fez. Ele tirou milhões da fome, colocou o filho do pedreiro na universidade, levou o luso onde só havia escuridão, deu endereço fixo para quem só tinha o viaduto, a marquise. E aqui entra uma parte que é minha. Eu quebrei aos 40 anos de idade. Eu trabalhava na agricultura como arrendatário e perdi tudo por causa de 2 secas consecutivas. Fui a zero com 40 anos de idade. Foi um dos momentos mais duros da minha vida. Como saída, eu resolvi estudar, mas só tinha a 8ª série. Como estudar sem dinheiro? Aí eu descobri o Enem e o FIES. Então eu, minha esposa e minhas 2 filhas fizemos faculdade graças ao FIES. Estamos hoje em dia com os pagamentos dos financiamentos para que outros possam usufruir disso e com a vida transformada. Se não fosse esse programa, talvez eu não fosse advogado hoje e minha família não teria se formado no ensino superior. Foi Lula que tornou isso possível, porque a direita jamais teria me dado essa chance. Alguém aí discorda? Um único programa social, educacional, bastou para mudar a minha vida e da minha família. Agora imagine quem depende de todos eles, ou de vários deles. Imagine uma menina da favela se formando em medicina. O que isso faz na família dela e na vida das crianças e jovens que a conhecem e observam. Foram vários programas transformadores, entre eles Bolsa Família, ProUni, Minha Casa Minha Vida, FIES, Mais Médicos, Pronatec, Luz para Todos, Brasil Sorridente, SAMU 192, Farmácia Popular, Programa de Aquisição de Alimentos, Crédito Fundiário, Restaurantes Populares, Programa das Cisternas, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o Pé de Meia, Bolsa Atletas, Farmácia Popular, UPAs, Dentista para Todos e entre outros. Esses programas não são simplesmente políticas públicas, são armas de transformação. Foram eles que deram crédito ao pequeno agricultor, colocaram o trabalhador comum no aeroporto, devolveram o sabor da carne à mesa e permitiram que uma família simples sonhasse com férias dignas, que tivesse, enfim, dignidade. E nada disso seria possível se Lula não tivesse sentado naquela cadeira e suportado a extorsão diária do mercado financeiro e do Congresso, que a gente mesmo elege, com raras exceções, né? Teve que negociar, engolir sapo, tolerar, tudo isso para atingir o objetivo final, que era pôr o pobre no orçamento e tirá-lo do imposto. Mas aí veio a Lava Jato, com sede de sangue. Tinha tudo, mídia martelando 24 horas, juiz vaidoso com projeto de poder para o futuro, delator premiado com roteiro pronto, manchete antes da investigação. Era a chance de ouro para enterrar Lula. E mesmo assim, não acharam nada. Nenhuma conta, nenhuma mala, nenhum dólar em paraíso fiscal. Inventaram até um triplex e um sítio e usaram isso como símbolo da condenação, da corrupção. Mas as mensagens do Intercept vieram e mostraram a verdade. O juiz e procuradores estavam combinando sentença, orientando a acusação, articulando politicamente nos bastidores. Era tudo armado. E mesmo com todo esse jogo sujo, Lula saiu livre e o povo o escolheu pela 3ª vez como presidente. Porque o problema, na verdade, nunca foi a corrupção. O problema foi o pobre sonhando alto. Nossa elite, com raras exceções, não tolera igualdade real. Torce o nariz ao ver o filho do faxineiro se formando médico. Se incomoda muito quando o nordestino tem opinião própria, carro e consciência de classe.
Eles temem perder seus peões. Quando derrubaram a Dilma e prenderam Lula, prometeram gestão técnica, choque de capitalismo, nova política, e entregaram o quê? Reformas que beneficiaram bilionários, mais uma vez. Desemprego, miséria, gasolina a R$8, arroz a 30, inflação lá nas alturas, dólar nas alturas, e o povo voltou a disputar osso com cachorro nos fundos de mercado. A verdade é dura. Eles nunca quiseram acabar com a corrupção. Eles quiseram acabar com o projeto de país onde o pobre vira cidadão. E é por isso que esses programas incomodaram mais a elite do que qualquer escândalo. Porque o que ela não suporta não é a corrupção. Se fosse, Bolsonaro jamais teria sido eleito. Só em juros da dívida pública e incentivos fiscais a empresas bilionárias, o governo gasta 1,8 trilhões por ano. Isso não incomoda a elite, mas o Bolsa Família é um absurdo, o pé de meia é o fim do mundo. Sim, Lula sabia de tudo e mesmo assim escolheu ficar. Mesmo cercado de cobras, mesmo ameaçado de impeachment todo mês, mesmo lidando com um chantagista engravatado. Ele ficou pelos pobres, ficou pelos invisíveis. Eu não estava errado por achar que ele sabia. O erro foi não entender o porquê. E agora está ele aí de novo, lutando contra a parte mercenária do Congresso, querendo aprovar o fim da escala 6x1 e aumentar a isenção do imposto de renda para taxar os bilionários. Me desculpe, Lula. Foi mal. Fui um imbecil. Mas de agora em diante, estamos juntos.